Alô, síndico! Fala, amiga síndica! Tudo bem com vocês? Energias positivas pra você, pro seu condomínio. Começando mais um quadro maravilhoso que eu amo, que é o de síndico pra síndico. O síndico tá aqui, saúde o síndico tá aqui e vamos juntos aprender um com os outros. Já quero dar um salve aqui pro Sicoob da F1000, esse banco maravilhoso que tá ajudando esse projeto a dar continuidade. Mais de 100 papos, mais de 100 ideias, mais de 100 aprendizados, mais de 100 pessoas acolhidas, porque ser síndico é isso, é sobre a gente saber se acolher. Eu sempre estou falando toda hora, ninguém conta as histórias do síndico, mas todo mundo fala uma coisinha e outra coisinha. Vamos falar do síndico, vamos ouvir o síndico, vamos trazer o síndico para o cenário, porque ele é o mais importante. O Sicoob da F1000 vem ajudando a gente a propagar, né, conhecimento, experiência, porque conhecimento é poder. E hoje eu estou muito feliz de receber uma amiga aqui, minha amiga do Pisco! Salve, meu Santo Pisco! Você vem na síndica, Alessandra, tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Thiago? Boa tarde a todo mundo. Salve o Pisco, né? Sem Pisco, o síndico pira, né, minha amiga? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Que bom que você dá esse espaço, né, para nós síndicos, porque ele é muito importante. A gente também ser ouvida, né? Então é muito bacana. Obrigada, viu? Não, eu que sou feliz de estar fazendo bastidor, toda hora eu estou aprendendo, né? Foi 10 anos trabalhando com isso, levando conhecimento e aprendendo muito, né? Igual eu falei, Sandra, eu percebo que, lógico, conhecimento ajuda, conhecimento é poder, praticar melhor ainda. Mas a gente percebe que a experiência vivenciada pelo síndico é única. Então eu falo, muitas vezes a solução do seu problema está no condomínio do lado, porque aquela pessoa já viveu, já experienciou. E aí a gente é na sintonia de trocar ideia, de aprender um com o outro, vai ser melhor para todo mundo e o universo condominial vai crescer mais ainda, né? Verdade. O síndico, eles deveriam conversar até mais. É verdade. Porque realmente essa experiência de um para o outro, assim, da escuta, né, entre os síndicos, eu falo que às vezes quantas vezes eu acabei de falar, né, às vezes pega seu podcast ali, escuta aquelas dúvidas, cessando uma dúvida minha que tinha ali. Então, assim, é muito interessante essa conversa de síndico para síndico. E assim, infelizmente, né, a mídia só passa o que é ruim. Né? Eu até acho que falei no programa anterior sobre isso, né? Eu tive na Assembleia. E a pessoa falou assim, porque eu recebi 4 condomínios para fazer auditoria, isso é um absurdo, não sei o quê. Tipo assim, falando que existia vários síndicos que estavam fazendo coisas erradas, né? Aí eu falei assim, eu acho que não devia falar isso não, cara, porque o que você está falando é mentira. Ele, como assim, uai? Quantos condomínios existem aqui em Brasília? 16 mil condomínios, deixa eu ver se que eu vi. 4, nem 10%. Então, assim, não é por ir, não é para esse caminho, né? A gente tem essa questão de olhar sempre o negativo. E não fala as coisas positivas, né? As pessoas não vão falar, pô, foi um bom trabalho realizado ali, que coisa bacana, né? E falta talvez se olhar, né? De avaliar a gestão por inteiro, né? Sim. E eu sempre falo, quando dá errado para um, dá errado para todo mundo. Porque a pessoa não vai falar que é profissional, vai falar de todo mundo, né? Todo mundo acaba que paga o pato, né? Mas é isso aí, foi né? o síndico, né? Não foi fulano de tal, foi o síndico que falhou. E aí, quando você fala dessa, 4 foi para auditoria, mas ele falou que dessas 4, será que algum ali teve algo mesmo, né? Realmente porque aconteceu? É uma questão que a gente percebe muito que as pessoas levam tudo pro lado pessoal, né? Muita coisa se leva para auditoria, mas não necessariamente teve um erro ali. Porque às vezes, ou teve vamos dizer, um erro de má fé, né? De má fé. Às vezes ali o que acontece é que existe o síndico, ele é muito pessoal. Verdade. E aí quando tem o pessoal no meio, às vezes isso esbarra e se leva para um lado, né, que vai contratado uma auditoria para avaliar as contas, né? Mas não necessariamente quer dizer que as contas estejam erradas. Às vezes foi só uma falha de comunicação entre o síndico e o morador. Agora, Alessandra, você tomou uns piscos aí, foi para a Assembleia e falou assim, eu quero virar síndico. Como é que foi esse processo aí? Graças a Deus, eu nem bebo mais, gente. Tá vendo? A coisa boa ser síndica é isso, né? Parou de beber, né? Parar até de beber pisco. Menino, eu falo que foi um paraquedas direcionado. Não foi boa, paraquedas direcionado. Foi um paraquedas direcionado. Você é um síndico profissional e eu sou uma síndica que a gente denomina como orgânica, né? Que é síndico morador, mais ou menos. Vou contar uma coisa, não existe mais isso não, é gestor profissional de condomínio. É, gestor profissional. Até porque eu sou profissional mesmo, então tá vendo? Tá tudo certo. Mas é sobre gestão, sobre conhecimento, gestão, sobre conhecimento, né? Que é o caso que eu tenho, mas eu sou moradora, né? Então eu virei síndica por ser moradora, no caso. E eu falo que foi um paraquedas direcionado, porque quando eu comprei a unidade onde eu moro, eu nunca tinha morado em apartamento, em condomínio nenhum.
Mas eu sempre gostei de uma boa conversa, uma boa discussão, um bom debate. Então, uma coisa que eu botei na minha cabeça é... Tu foi pro lugar certo. Fui pro lugar certo. Eu sempre gostei de um bom debate e eu falei assim, já que a gente vai morar no condomínio, a gente vai participar das assembleias. Eita, já tava se preparando, né? Porque eu tinha um amigo que era síndico e ele falava assim, ninguém vai para as assembleias. É verdade. Ninguém vai para as assembleias e fica cobrando. E eu falei, eu não vou ser essa pessoa. Eu quero ter o direito de cobrar, mas também quero também ter o direito de falar a minha opinião, mas também ajudar o síndico que estava lá, que eu nem conhecia na época. Não é só cobrar, né? É aquela crítica construtiva, mas da qual você vai participar porque ter a solução aconteça. Sim, às vezes a solução está em mim, porque por ter algum conhecimento sobre o assunto. Não tem como eu saber sobre tudo. Imagina se eu soubesse sobre tudo, era muito fácil, né? Então eu era síndica de todos os condomínios e estava tudo lindo. E aí eu participava das assembleias, sempre estava indo. Quando você falou aí do Sicoob, eu tenho um amor, né, pelo cooperativismo muito grande. E o Sicoob foi um caso desse, que eu tinha conhecimento sobre cooperativa e na assembleia eu tirei a dúvida dos moradores. Então o paraquedas direcionado foi isso. Porque como eu estava sempre nas assembleias... Pô, essa pessoa aí tem uma capacidade, tem né? uma capacidade de conhecimento de alguns assuntos. E aí a síndica já estava há alguns anos e ela decidiu sair. Ela não era mais moradora do condomínio, ela decidiu sair. E aí foi para a eleição ali, né, para o dia da assembleia. Ia ter a prestação de contas e eu acompanhava o balancete. Então eu sabia como estavam as contas do condomínio. Lá no nosso condomínio tem uma questão que assim, fechou o mês de maio agora, o balancete já está publicado do mês de maio. Então, praticamente assim, dentro do mês, é instantâneo, você sabe como que tá as contas. E eu acompanhava as contas e sabia que não estavam muito saudáveis, né? E aí teve a prestação de contas e ela mostrou, em tese, quando a gente olhou, não via nada que tinha sido fraude, nada disso. Na verdade, é questão financeira mesmo. O condomínio a conta não fechava mesmo, não fechava mesmo. Não por causa dela, porque às vezes a idade de preço era maior. Não isso, fechava, né? As contas não fechavam. Sinceramente, até hoje a gente não acha que tenha sido uma má gestão mesmo, assim, alguma coisa fraude. Até porque se eu só achasse, eu era o quinto condomínio que esse auditor ia fazer a auditoria. E aí a gente não achou que era isso, só que não estava legal as contas. E aí, nessa eleição, dessa assembleia, acho que apareciam uns 3 ou 4 moradores querendo ser síndico. E aí, por questão lá, eu fiquei por último. E eu já tinha olhado as contas do condomínio, ela fez a prestação de contas dela, a gente viu que não estava legal. No meio do caminho, um já desistiu, não quero participar. Viu o pepino, já saiu fora. Já saiu fora ali, ficou mais 3 e eu fiquei por último. E aí cada um foi falando as suas propostas mirabolantes ali. E eu falei, eu tenho 2 coisas para falar, que a gente não tem dinheiro para poder fazer tudo isso que está sendo previsto aí pelos colegas, e outro que eu consigo fazer talvez um bicicletário com R$500, R$200, que dá para fazer ali pendurado de 6 bicicletas. É o que eu posso dar de proposta. Mas você foi verdadeiro, foi realista, né? Totalmente realista, porque eu conhecia, eu entrei e comecei a acompanhar ali, até para poder ver se realmente o nosso dinheiro estava sendo colocado no lugar certo. Se não estava sendo desviado, até porque a gente tinha, né, eu como estava entrando, né, ali, tentando ser síndica, eu não sabia como, o mundo que eu tinha era síndico rouba, síndico isso, síndico aquilo. Então eu tinha que tirar as minhas próprias conclusões. Então ali eu fui fazer, e aí foi assim, aí participei da assembleia e caí de paraquedas direcionado. Mas tem uma coisa interessante nessa história, que você falou, você viu, né, que essa questão, o síndico rouba e tal, mas você teve a coragem de ir lá e pegar as informações para poder fazer a avaliação, né? Porque muitas pessoas ficam só nessa esfera do pensamento, mas ninguém vai ali. Deixa eu ver um balancete, vou participar para ver como é que funciona, né? Para poder você avaliar a gestão. Eu gosto de falar muito da gestão, pessoal, porque não é a pessoa, é a gestão. Sim. É igual você falou, talvez ela não está fazendo uma boa gestão. Não quer dizer que ela é uma má pessoa. Sim. São coisas totalmente diferentes. Eu sempre, às vezes, o pessoal me procura, que o síndico não pagou, não sei o quê. Fala, ó, não pagar é uma coisa. Roubar é outra coisa diferente, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Tem que avaliar cada caso. Cada né? caso. Cada caso. E aí, nesse momento, eu virei síndica. Eu fui eleita por unanimidade, não, minto, acho que teve um voto, né, da colega lá, eu votei, acabei ficando quase que por unanimidade, e entrei para ser síndica. E aí, Alessandra, como que é ser síndico, né? Eu fui atrás de cursos, né, aí fui atrás aí de me abastecer de conhecimento. Porque eu sou de formação administradora. Então, administrar eu já conhecia, até porque eu trabalho já com isso. Mas assim, eu precisava entender o que era ser síndico.
Até porque ali, a partir daquele momento, eu tinha 54 unidades para cuidar, vamos dizer ali uns 300, 400 pessoas morando ali, e eram vidas, né? Não era mais Verdade. só a minha unidade, não era só a minha família mais, eu tinha mais 300 pessoas, 54 famílias para cuidar. Então aí eu fui, né, me abastecer de conhecimento para ver onde eu estava entrando de verdade, porque aí ali eu teria realmente conhecimento do buraco que eu estava entrando. Verdade. E foi assim que eu virei síndica. Mas eu acho que é muito interessante, né? Porque eu tô falando pra você, tô 10 anos e toda a gente tá aprendendo algo novo, um procedimento, né? Eu quero mandar novamente um abraço pra minha amiga Cristiane Romão, que é uma síndica profissional em Salvador, faz um trabalho muito bacana com as mulheres lá, levando conhecimento, né? E eu aprendi com ela, por isso que eu falo gestor, né? Porque o gestor é o cara que pode adquirir esse conhecimento. Independente de morar no condomínio ou não, é sobre você buscar esse conhecimento. É entender que esse conhecimento vai te ajudar no dia a dia, lidar na parte econômica, na parte emocional, com as pessoas, como lidar no dia a dia, né? Então, assim, esse conhecimento é poder mesmo, acho que o síndico toda hora tem que buscar. E graças a Deus, gente, hoje tem vários podcasts, vários sites, então assim, a informação está aí, né? Basta a gente tirar um tempinho para buscar essa informação, né? Você tem que ter uma sede de conhecimento. É, verdade. Antigamente você tinha que pagar um curso para ser síndico, né? Para ter ali, né, um diploma de ser síndico. Hoje... Vários eventos aí, Não, né? vários eventos. Tem o seu podcast que, assim, traz muito material, muito conteúdo sobre o assunto, que não é só para síndico ele, sabe? Eu digo que ele é para as pessoas entender que ser síndico é muito mais complexo do que eles acham. E assim, eu acho que a grande questão é o universo condominial, a gente fala de todo mundo, né? Hoje eu estava no programa falando sobre isso, né? Que eu até brinquei, né? Falei assim, você pode colocar o melhor síndico do mundo capacitado. Se aquelas pessoas não entendem que o processo de mudança passa por elas, não adianta nada. É o coletivo, as pessoas que estão ali. Porque eu vou botar fulano de tal, beleza, você tem conhecimento, vai saber lidar. Mas se aquela comunidade está te apoiando, está compreendendo isso, cara, vai fluir, né? Agora começa a ter aquele negócio de contra e aquela coisa toda, aí a coisa não anda, não flui, né? E passa por eles, o comportamento deles, né? Os moradores, eles são parte importante do processo de gestão de um condomínio. Na verdade, eu sou uma peça Exatamente. de um conglomerado, né? Porque assim, se eu não tiver moradores que me abracem como gestora e vão comigo nesse processo, ele não existe. Porque igual eu falei, 54 unidades. Eu falo que o meu condomínio, eu tenho a sorte de ser um condomínio muito tranquilo, de pessoas saudáveis mentalmente. Isso é bom, hein? Raridade! Eu falo, gente, meu condomínio, assim, eu tenho poucos problemas, assim, com relação a brigas entre unidades, a convivência, porque eu acho que esse é o maior problema de um síndico. Porque gerir dinheiro, se tem dinheiro, é muito fácil. Se não tem dinheiro, é muito complexo. Verdade. Mas você vai ter que trabalhar com o que você tem ali de financeiro. Mas gerir pessoas para que elas convivam pacificamente é quase assim um trabalho de malabarismo. Então vamos lá, como é que você lida no dia a dia com as pessoas no seu condomínio? Assim, esses seres humanos diferentes, né? Diferentes, sábios, espertos, né? Conhecem de tudo. Tem de tudo, né? Eu falo que eu tenho... Gente, eu tenho de tudo no meu condomínio, mas eu tenho um condomínio, igual eu falei, muito tranquilo. São pessoas questionadoras. Não vou falar que não são, que eu estaria mentindo para você aqui, são pessoas questionadoras, mas são pessoas que questionam de forma muito tranquila, sem arrogância, sem colocar o dedo na sua cara, sem falar que você está roubando, que isso e aquilo outro. Até porque eu sou uma pessoa que eu deixo os livros contábeis todos lá. A sala do síndico está aberta, pode ficar lá, pode entrar, pode sentar. A sala, na verdade, não é minha, é de vocês. Senta lá. Sempre eu boto lá, quando tem assembleia, a ata está registrada, está o cartório, a ata está disponível impressa lá na sala do síndico, fique à vontade para poder fazer a leitura dela também. Se você participou da assembleia, você sabe o que foi votado, se não, está lá disponível para você. Mas assim, é um condomínio que as pessoas são questionadoras, mas são sanas mentalmente, porque assim... E questionar é normal, é o direito deles questionar, né? Eles pagam para isso, né? Eles são proprietários daquilo ali, às vezes é o único bem que a pessoa tem. Então, assim, eu não vejo problema em ser questionada. Eu sempre estou ali, eu falo que eu pego as pessoas para conversar no corredor do condomínio e quando elas pedem, a gente marca uma reunião.
mas é mais raro marcar reunião. Normalmente eu tô ali e eu sei muito da vida delas, né? Então, assim, eu tento sempre ajudá-las com o que é possível. Eu sei que eu sou síndico de um condomínio, não sou do individual, sou do coletivo, mas a gente tem que entender o particular também. Então, assim, eu tento abraçá-las. Vamos lá, vamos junto, vamos. Eu tenho muito problema quando faz a troca, né, de inquilino ali. Eu acho que todo síndico, né, quando É vai verdade. tem a troca de inquilino, eles são às vezes são pessoas que nunca moraram em condomínio, então vão começar a se inteirar das regras. Tanto que assim, normalmente eu tenho multas com inquilinos. Assim, a gente conversa muito com outros síndicos, a gente percebe que o inquilino é o que gera mais dificuldade no dia a dia, porque talvez você falou, primeiro, ele não vai ficar por um bom tempo. Então, uma vez o cara fica pouco tempo, então ele talvez não está preocupado muito em seguir a regra. Outra coisa, talvez ele não conhece, não foi informado também. E até ele pegar, né, o jeito, leva um certo tempo, né, e gera um transtorno no dia a Isso, dia. e aí nossos inquilinos, assim, eu falo que eu dou carência para eles de 2 meses para eles aprenderem as regras do Gostei condomínio. dessa. Então eles têm carência de 2 meses para eu conversar, Entendi. eu ligar, para eu mandar um WhatsApp quando é necessário, Pra dar uma orientação, para né? dar uma orientação, para parar no meio ali do corredor e falar, ó, não tá legal, não faz assim. Antes de entrar, eu tenho como praxe lá no condomínio, eu recebo o WhatsApp, primeiro contrato, tenho que receber o contrato, né, de locação para fazer ali toda a parte cadastral deles. Eu mando todas as regras, eu mando o regimento interno do condomínio, a convenção do condomínio que foi lá em 1900 bolinha, eu mando um texto com as regras do condomínio e ele tem 2 meses ali para poder entrar nas regras, mergulhar nas normas do condomínio. E acho muito bacana a sua fala, Alessandro, que essa questão do ouvir a crítica, né? Ou questionamento melhor, né? Porque tem muito síndico que não quer ouvir, cara, a comunidade. Gente que está nos assistindo aí, você quer ser síndico, quer se tornar síndico ou está diretamente relacionado o quê? A lidar com pessoas. Eu sempre falo, eu não me importo com a crítica, eu não me importo com o questionamento, a partir do momento que não ultrapassa a linha da educação. Não pode Porque, ter ofensa. exatamente, porque acontece, é um direito do morador. E a gente está ali para prestar conta. Né? O código já fala, né? Qualquer momento, uma vez por ano, mas a qualquer momento que você é questionado, você tem que prestar essas contas, né? E aí, a dica que eu deixo para os síndicos é quanto mais transparência, melhor é. Porque já fala, quem não tem nada para esconder, está escondendo alguma coisa, igual você falou, vai lá ver o livro, né? Eu trabalho muito com relatórios, e uma coisa que eu percebi que quando eu imito o relatório, essa conversa fica mais profissional, porque a pessoa pergunta aquela coisa. Isso. Essa nota aqui, o que foi? Ah, ok. Porque não fica lá, eu acho, eu não sei o quê, né? Porque tem muitos condomínios, a pessoa ele expressa uma opinião sem ter a informação, né? Sem buscar essa informação. A rádio corredor, ela existe em qualquer lugar, né? Ela existe na empresa, ela existe no condomínio. Fulano falou para Ciclano, que falou para Beltrano que isso pode ser feito. É dessa forma. E aí você tem que ter a obrigação de mitigar esse tipo de conversa. E aí a transparência, ela ajuda muito nisso. Eu falo que quando às vezes eu vou receber um morador, eu tive um caso esses dias, o morador queria conversar, porque estava tendo uma questão de barulho entre unidades. E aí eu estava em casa e ele interferiu na minha casa, e eu não tenho problema. Eu abro a porta da minha casa, ela fica aberta. Se você quiser entrar, você entra. Se você quiser ficar do lado de fora, você pode entrar, já que você, né, clicou na minha casa. Mas eu deixo a porta da minha casa aberta. Quantas vezes? Você pode falar o que você quiser. A única coisa que eu falo é assim, terminou de falar? Eu escutei. Sabe o livro de ocorrências? Você vai lá, tudo que você falou para mim, você coloca no livro de ocorrências e eu vou tomar todas as decisões que são necessárias conforme documento, conforme regimento interno. A lei, né? Tem que seguir a lei, né? Tem que seguir a lei. Então, assim, eu escuto todo mundo. Quantas pessoas quiserem, igual no meu condomínio tem muitas senhorinhas. Então, ó, tem umas que não sabem pagar o boleto. Quantas vezes eu paro para poder ajudar a pagar boleto do condomínio? Às vezes, boleto particular. Tem gente que, igual a gente, lá no meu condomínio, por exemplo. Gentileza, né? A gentileza, essa fala é verdade, gera gentileza, né? Eu tenho, lá é pequeno, tem o salão de festa e tem a piscina. A piscina também é agendada. Então, tem gente que não sabe agendar a piscina. Não sabe baixar o aplicativo de agendamento da piscina. Quantas vezes eu paro para poder baixar, para poder mostrar como agendar a piscina? Às vezes a pessoa só quer olhar a piscina, não quer mais nada, ela não vai nem entrar, porque a senhorinha não vai entrar na piscina, mas ela só quer ter a possibilidade de ir lá e agendar a piscina. Então, assim, você precisa, como síndico, ter empatia também com o próximo. Eu sei que não é fácil,
Porque nem todo dia você também tá bem. É verdade. Mas você precisa ter empatia com o que você resolveu e assumiu como responsabilidade. Eu sempre falo, né? Nós sim somos agentes de mudança social, de comportamento, né? E a melhor forma é através do comportamento mesmo, né? Do acolhimento. Você falou se dá para fazer e de que forma dá para fazer. Eu acho que é muito importante, a gente tem que entender que o nosso cliente é as pessoas. Sim. Não é a piscina, não é o portão, não é o salão de festa, não é a garagem, é as pessoas. Se a gente consegue, né, ter empatia ali e levar as pessoas a entenderem que aquele comportamento vai ser melhor para o coletivo, todo mundo ganha, não só você, mas como as pessoas que estão ali também. Eu acho que é muito bacana, por exemplo, igual você estava falando de obra, né? Eu já fiz várias reformas, e o que é mais bacana da reforma é o brilho do olho do morador. Ele se sente valorizado, pô, cara, tá bom, tá bacana. E aí o clima daquele condomínio já muda totalmente, que as pessoas se sentem valorizadas, elas zelam por aquilo, e é muito bacana quando você vê isso no coletivo. Né, que a comunidade eu tô no meio tá da unida. obra, né, Thiago? Só pegar uns piscozinhos, quebrar lá que dá tudo certo. Ai, eu tava falando contigo, né? Eu tô no meio de uma obra. E eu tô uma mega de uma obra, né? Eu tô numa obra de reforma de fachada. A fachada pelo menos já tá pintada. Eu falo que eu olho antes Tá e bonito, depois. eu passei lá, tá bonito. Tá a coisa mais, né? Quando Tá. eu peguei, assim, esses dias a foto do antes, aquela fachada toda riscada, né? Que é terrível. Você fala, esse prédio vai cair. Quando você olha aquela fachada toda pintada, você fala, não vai durar muito tempo. E tá muito bonita. Agora a gente tá no meio da obra, ainda tem alguns meses aí ainda de desafio. E eu falo que a obra foi assim, até agora, né? Eu tive 3 desafios quando eu entrei quando síndica. E eu falo que a obra, até agora, é o maior. Eu já passei por 2, eu consegui pular 2. Um foi um processo que o condomínio tomou. Quando eu entrei, caí numa decisão de processo, onde, na verdade, estava em recurso, estava esperando a decisão desse recurso e a gente já tinha perdido na primeira instância, perdemos na segunda. E aí a síndica saiu e me deixou 3, eu falo 3 presentes. Um foi esse processo, que graças a Deus a gente já pagou e Tá já ok. foi. O outro foi as placas solares, que foi dimensionado errado, mas que o próprio proprietário da empresa que estava instalando, ele assumiu o erro, não era só dele, mas assumiu o erro e arrumou. E agora, quando eu também cheguei, eu recebi um laudo de 250 páginas, onde dizia que tinha que fazer aquela reforma que está sendo feita agora. É porque assim, as pessoas às vezes não entendem. Gente, reforma de fachada é uma questão de segurança. Lógico que o ganho secundário é a beleza, a estética, mas tem uma questão de segurança. Tem que ser feito, né? Tem que ser feito, assim, eu falo para todo síndico, se você nunca fez um laudo, faça, se está no prazo, né, determinado pela legislação, faça um laudo do seu prédio. Eu falo que assim, se um dia eu fui da síndica de um condomínio que é novo, eu falo, 2 coisas eu vou fazer. O primeiro é, se eu vou receber as unidades, eu quero um laudo. É verdade, isso é importante. De vistoria de entrega que eles falam, vistoria né? de entrega. E o segundo é, com o tempo, né, esse laudo, porque esse laudo ele era todo cheio de verde, amarelo e vermelho. E eu não sabia tanto para onde. Esse dia eu estava olhando, eu tenho a parte dessa, né, que tem é um cronograma, né, ali de execução mais ou menos. E esses dias eu tenho só essa parte da minha casa que fica do lado assim de onde eu trabalho, que eu trabalho em home office, estava lá e eu olhando. E é prazeroso. Já fiz. Eu falei, caraca, eu fiz muita coisa já aqui em 3 anos. Já fiz. E aí eu falo que esse presente que foi esse laudo, que foi desafiador, porque eu falei assim, como que vai fazer esse tanto de coisa com tão pouco dinheiro? Também me assim, motivou a fazer a obra que está sendo feita hoje. Eu sei que assim, é desafiador até para os moradores, porque querendo ou não é uma taxa extra, né? Não tem como tirar do condomínio um valor alto. É uma taxa extra que está aí se estendendo, mas que a gente está vendo o resultado. E eu espero, né, que quando acabar, tudo seja entregue conforme contratado, conforme determinado, e não tenha problemas futuros. Não, mas acho que tudo começa certo, termina certo, e tudo dá certo, né? Mas acho que é muito bacana o síndico, esse cara, né, que tem a coragem de movimentar o condomínio. Às vezes o condomínio quer, mas não tem ninguém ali que tenha a coragem de falar, vamos lá, vamos fazer, o caminho é por aqui. E, lógico, muito conhecimento e pessoas te apoiando também, isso é muito importante, né? Qual o maior desafio que está passando na obra lá? Fala pra mim! Ai. Por isso você parou de beber por causa da obra? Não, eu parei de beber já tem um tempo já. Decidi parar de beber já tem mais de anos já. Mas o maior desafio está sendo agora.
A gente vai começar reforma do segundo andar, Thiago. É porque é mexer nos moradores. Eu vou ficar 5 dias sem poder botar um carro dentro da Vou garagem. fazer umas orações pra você, mandar umas energias positivas. Pode mandar, todo mundo, por Gente, favor. vamos lá, todo mundo que tá assistindo o programa, energias positivas para Alessandra. Bora, eu tô bora. precisando, gente, porque vai ficar 5 dias sem poder colocar Meu carro Deus. nas garagens. E aí o maior desafio é as pessoas entenderem que, assim, Que é necessário, que né? é necessário. Na verdade, não é possível colocar, porque a gente vai passar toda uma estruturação de pintura com uma manta para poder. tudo. Tem que secar e demora 5 dias ali para fazer todo esse processo. E aí hoje eu soltei, né, a mensagem que antes de vir para cá, eu soltei a mensagem que teria que ficar 5 dias sem carro na garagem. E assim, o meu carro é um deles. Tô dentro sou moradora, o meu carro faz parte, meu carro é um deles. E aí tem morador que vai viajar. Tem morador que não tem onde deixar o carro. Tem morador que fala assim, se vira, você arranja um lugar para colocar meu carro. Tem morador que é super, assim, junto com a gente, que fala, nossa, o que a gente faz aqui para poder organizar, para deixar os carros aqui dentro, a gente tira. Eu tenho um morador assim, que é muito parceiro. Então eu tenho todo tipo de morador. Então eu já comecei a receber, né, os WhatsApp, eu não posso deixar meu carro do lado de fora. Alessandra, o que eu faço? Onde eu boto meu carro aqui para poder ficar mais fácil para você? Então a gente já consumiu, assim, então o maior desafio... Tá resolvendo em coletivo, né? Tá resolvendo em coletivo, mas é o maior desafio que eu tenho hoje, porque assim, porque tem uma quando mexe questão... com a pessoa... eu já vinha mexendo com eles, né, que tinha que tirar o carro cedo, mas eu mexo também com a segurança, né? Verdade. E aí quando eu mexo com a segurança deles, mexe meu carro. Às vezes é o único bem também da pessoa, né? Para ser inquilino, é o único bem que ele tem aquele carro. E o medo, né, de acontecer alguma coisa. Né? Então, assim, hoje o meu maior desafio vai ser, na verdade, começa dia 23. Ó, gente. Por favor, gente, energias muita positivas energia. para Alessandra, energias positivas. Dia 23 começa o meu maior desafio, que é tirar todos os carros e ficar 5 dias aí sem carro nas garagens, com os moradores tranquilos, calmos e pacíficos, e que a segurança pública da Samambaia me ajude. Vou ligar para a polícia, me ajude a não deixar nenhum carro ser furtado, nada do lado de fora. Vai acontecer tudo da melhor forma possível, tenho certeza, né? Mas é isso. Então você vai promover as tardes dos piscos lá e pronto, tá tudo certo. Os Eu vou fazer lá. churrasco com o pessoal, né? Pra acalmar o pessoal. Fala, amigo síndico. Então, pessoal, tá gostando do papo? Papo maravilhoso. Se inscreva no canal, curta, comenta, deixa seu comentário. Vamos propagar a boa nova no universo condominial. Compartilha para um síndico aí, para uma pessoa que você conhece, porque é sobre a gente aprender, é sobre a gente acolher. Eu sempre falo que esse quadro surgiu há 10 anos atrás. Eu ia muito em condomínios, né, para vender parte de limpeza e conservação. E eu via tanto trabalho bacana e não era parecido, ninguém falava. Eu falei, cara, isso tem que ser divulgado, porque isso inspira as pessoas, né? A gente se inspira com o trabalho do outro. E eu acho que falta, a gente está falando que isso no universo condominial. Aí só vem nas manchetes, síndico não sei o quê. Aí começa todo mundo a achar que síndico, e não é, cara. 99%, 99% são pessoas do bem, pessoas que estão trabalhando, estão desenvolvendo, estão dando o seu melhor, igual no seu caso, você não conhecia, mas se for lá buscar conhecimento, você está aprendendo, está se desenvolvendo. Eu também estou 10 anos aprendendo e desenvolvendo também, porque o processo é continuado, né? E a gente tem que se unir mais para a gente poder levar essa boa nova. E aí uma coisa que eu quero perguntar para você, que você acha, do ponto de vista, tem 10 anos eu estou falando sobre isso. Inteligência emocional é fundamental para o síndico. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é totalmente necessário, né? Eu faço a minha terapia semanalmente, né? Coitada da minha psicóloga, ela tem que escutar as minhas choradeiras do síndico lá nela. Mas sem questão psicológica não tem como você trabalhar, Thiago. Porque hoje a gente vive num mundo de muita pressão. Então, assim, o povo tá com o estupim curto, né? Qualquer coisa estoura, qualquer coisa acha que tem que ir pra cima pra brigar. E assim, não é necessário. Mas para você não ter essa necessidade da briga, da confusão, você precisa estar bem mentalmente. Você precisa trabalhar a sua mente. Então, assim, sem esse trabalho diário, constante, é impossível. Você é uma pessoa boa, uma pessoa do bem. Eu falo que é pra vida, né? É pra vida. Na verdade, eu falo que minha psicóloga, eu e ela a vida toda. Cara, é importante. Tem uma época que eu fiz terapia, agora eu passei por uma terapia muito bacana, que é importante. Terapia de casal também foi muito legal. Porque assim, você vai conhecendo suas emoções, você vai lidando com isso, você vai se desenvolvendo. E assim, quando você está bem mentalmente, você vai fazer escolhas que vão ser maior contribuição para você e para o condomínio também. Que a gente percebe que tem muito síndico que esquece o pessoal, esquece a família e vive o condomínio. Né? E no final, às vezes se separa, burnout, não sei o quê, porque ele não se valorizou nesse processo.
Ele Eu achou tenho ele que me fortalecer para poder entregar o melhor para lá, né, para o condomínio. Isso, é porque assim, o condomínio é uma extensão de você. Eu falo que não necessariamente você precisa estar todos os dias ali no condomínio, mas ele, querendo ou não, ele está junto com você 100% do seu dia ali. Então, assim, você precisa estar bem até para receber os moradores, porque às vezes é um morador cheio de raiva, cheio de ira por algum Até problema. para você botar limites, né? Isso. Às vezes, se você estando bem, aquilo ali para, aquilo cessa. Então, assim, você tem que saber, até para você saber o seu limite. Verdade, boa. Você tem que saber o seu limite, até para você saber se você continua ou não como síndico. Porque às vezes você não está bem, às vezes não compensa continuar ali, você tem que saber o seu limite também como pessoa. E isso tudo passa pela questão da mente, né? A mente é necessária ela estar bem. Ela precisa estar sã. Porque senão nada vai para frente, sua família não vai para frente. Eu falo que eu tenho 54 famílias, né, no condomínio, e para que eles estejam bem, eu também tenho que estar bem. Então, assim, para poder acolher aquela família que naquele momento não está legal, que está passando por alguma dificuldade financeira. Porque acontece, às vezes a pessoa está inadimplente com o condomínio por uma questão financeira. E como que está o psicológico daquela família que está cheia de problema financeiro? Verdade. Eu tenho que saber acolher até aquela pessoa, até para ela falar para mim assim, não vou pagar o condomínio hoje. A Alessandra se vira com a inadimplência. Até porque senão, imagina, eu vou lá, pegar minhas emoções cheias de raiva e jogar naquela pessoa que já tá ruim e que não vai fazer diferença nenhuma para ela aquilo que eu tô falando. Só você vai se estressar com isso. Só eu vou me estressar. Então, assim, eu tenho que estar bem até para acolher esse tipo de coisa. E é importantíssimo, gente, saúde mental é pra vida, né? Eu tô falando pra vocês. Tem uma coisa que eu achei muito bacana, tá conversando no bastidor aqui, que você tem a sua religião e você faz o trabalho, a sua atividade, né? Eu acho que é importante também a gente falar sobre isso. Síndico, busque cuidar da sua alma também, né? Nós estamos falando da mente, mas da sua alma, do seu corpo, né? Das suas emoções, porque é sobre isso. Se tu tá equilibrado, você vai se tornar um ser humano melhor. Automaticamente suas atitudes vão ser melhor também e vai refletir o quê? No coletivo, né? Eu ultimamente estou indo muito para fazer exercício físico, cuidando da alma, né? Falo de temas um pouco diferentes fora condomínios também, porque tem que ter essa válvula de escape. Senão você fica só naquela, você acaba que você pira. Então a gente tem que ter essa válvula de escape. Se é uma religião, se é um hobby, sei lá, se é ler, fazer aquilo, ter aquele momento para você, aquele momento meu. Se é na terapia, se é ler, se é sair, se é conversar, se é pescar, não sei. Mas busque ter atividades que vão gerar esse esvaziamento. Sim. Né? Eu acho, Thiago, eu sou uma esportista por natureza, né? Eu nasci fazendo algum tipo de esporte e amo, né, o esporte para a vida. E assim, eu digo que tem 3 coisas que você não pode deixar de fazer. Uma é o esporte, o outro é trabalhar sua mente e a outra é o seu espírito. Verdade. E aí depende de religião, de crença, né? Eu tenho a minha e eu falo que assim, é o lugar onde eu sento e falo, caraca, vou deixar aqui que alguém vai resolver para mim. Então, assim, eu falo que eu diminuo o meu estresse no esporte, então eu acordo muito cedo, durmo muito cedo também por causa disso. Eu acordo muito cedo e treino muito cedo, para quê? Para começar o dia. E logo depois do esporte eu vou para a igreja. Então, assim, e lá também falo assim, ó Deus, é com o Senhor aí. Abençoa os síndicos. Abençoa os síndicos aí, me abençoa para esse dia, porque vai ser pancada. Verdade. Mas, assim, independente de religião, eu acho que você se abastecer a alma... O autocuidado, né? O autocuidado, o abastecer a alma, a mente, o corpo, é necessário para você manter a vida. Para você ficar vivo, para você não ser só um corpo andando, perambulando pelo mundo. E aí eu vou agora puxar o orelha da galera aí que faz. Gente, tem que ter mais esses temas nos eventos, nos podcasts, né, entrevistas, que for, revistas, porque o grande diferencial é esse, você tá bem emocionalmente. Eu falo de experiência própria, se você não estiver bem emocionalmente, vai te abalar, vai gerar doenças, separações, burnout, isso não é legal. O legal é você estar bem equilibrado com você mesmo. E para que você falou, esporte, leitura, buscar conhecimento. Por isso que é bom também, às vezes, estar se reunindo com outros filhos para se divertir, para rir, trocar uma ideia. Porque, assim, eu não vejo o Renato como um adversário. Eu vejo como uma companheira de trabalho. É igual eu falei no começo, se dá certo para você, dá certo para mim. E vice-versa. Eu sempre falo. No caso, você atua no seu condomínio como orgânica, mas quem é síndico profissional, gente, é besteira de ficar se engafiando em assembleia, botando preço baratinho. Cara, a gente tem que se unir para valorizar. Existe condomínio para todo mundo. E tem muito, né, Thiago? Poxa, igual eu falei, só Samambaia, na época que eu pesquisei, tinha mais de 1000. E eu tô lá todo dia, eu olho, caraca, velho, esse condomínio aqui, o fluxo todo tá crescendo. E tem a demanda.
Porque a gente percebe que as pessoas não têm, talvez, essa inteligência emocional. Porque eu falo para vocês, não é pagar conta a parte mais fácil. Igual você da administração, eu também sou formado, é a parte mais fácil de gerir. A logística, pagamentos, inadimplência, tudo é mais fácil. O mais complicado é o quê? Gerir pessoas. As pessoas. É gerir pessoas. Não, e eu falo, não pode preço lá no pé, lá no chão, não. Aquele trabalho que você vai ter para poder gerir pessoas, para ganhar uma ninharia que às vezes vai acabar com o seu psicológico, não faça isso só por fazer. Porque assim, as pessoas acham que ser síndico é qualquer coisa. Não é, é um trabalho importantíssimo. É um trabalho social eu também. Acredito também. Acredito nisso. Que ele tem que ser feito e tem que ser bem feito. E não dá para você fazer um trabalho bem feito sendo remunerado de qualquer jeito. É verdade. E aí, eu sou síndica de um condomínio. E para mim tá ótimo ele ali, lindo. Mas assim, o síndico profissional, eu vou falar assim, sem experiência de causa, tá, Thiago? Ele tem que se valorizar. Nem que seja para disputar uma vaga com um síndico igual eu, orgânica ali, né? Vou colocar. Mas assim, não bote o preço lá embaixo só para pegar o condomínio. Por isso que eu falo, tem esse emocional. Como é que eu vou me valorizar se eu não estou bem mentalmente? Se valorize. Você entendeu? Passa por isso, se né? respeite sua empresa, seu CNPJ. Se valorize, né? Se valorize. Se você não se valoriza, quem vai valorizar você? Porque, gente, não tem condição você querer receber R$500 como síndico. É muito risco, né? E eu falo até pro orgânico também, né? Não, assim, é a pro gente orgânico entender também. Que é uma prestação de serviço, que tem responsabilidades, que né? responde durante 5 anos, depois que sair, né, Thiago? Minha filha. Tem que só lembrar disso, que você responde. Verdade. E responde por tudo. Que tem muita gente que tá entrando por causa do Prolabore, mas não vale a pena. Mas é sobre isso, né? Quero agradecer novamente o Sicoob da F1000, que é o banco que vem apoiando aí o síndico nessa parte de buscar conhecimento. Quais todos os eventos estão apoiando a galera. Lembrando que se você é síndico em Goiânia, tem uma agência Sicoob da F1000 lá e é um banco que é especializado em condomínio, tem um setor só para isso, entende a demanda, a necessidade, está sempre apoiando o síndico no dia a dia. Sicoob da F1000. Outra coisa importante, gente, eu botei na minha camisa, o plano é fazer, é atitude, é fluxo, é movimento, é ação. Você quer que transforme o universo condominial? Se inscreva no canal, deixe seu comentário, fala de onde você é, isso aí ajuda bastante para a gente poder entregar esse conteúdo. Então, tem mais de 100 papos, mais de 100 conversas aí com os síndicos, né? Eu falo que tem mais de 3.000 vídeos no canal aí para entregar conteúdo para você, né? E eu sou um eterno aprendiz, eu sempre falo. Toda vez que eu recebo um síndico aqui, é um dos quadros que eu sou mais apaixonado de fazer. Porque aqui é um papo direto, é um papo de conversa, o dia a dia tá ali. Porque eu acho que tem que ter esse espaço para a gente poder receber mais síndicos, ouvir mais, acolher mais. Que eu percebo muito, sabe, Alessandro, que é tudo para o síndico, pouco com ele. Vamos parar para ouvir? Vamos ver qual a demanda? Vamos trocar uma ideia? Graças a Deus as coisas estão mudando. Eu vejo nos eventos que já tem a comunicação, sim, a psicologia, porque isso é fundamental para a vida, né? Pessoas conscientes, então faz atitude consciente, vão gerar resultados conscientes, vai ser melhor para todo mundo. E assim, eu estou muito feliz, minha amiga, de receber você, você é uma pessoa maravilhosa. Eu mandar um abraço ao seu esposo também, né? Um cara maravilhoso. E é sobre isso, a gente está se acolhendo, se ajudando. Eu, essa semana, passei lá em frente do seu condomínio, lembrei de você, fiquei muito feliz, porque eu estou na região do Samambaia, e aí eu vi quando ele estava todo pintado lá, né, com bate-fogo, e a gente vê que ele tá bacana, tá bem, né, tá bonito. Falei, pô, cara, que massa, que legal. É um trabalho duro que está sendo feito ali, né, mas para entregar o melhor que eu posso fazer com o dinheiro que não é só meu, que é deles também. E eu fico feliz, Thiago, mais uma vez pelo convite. Só fiquei triste porque não tem mais pisco. Não tem mais não, Thiago. Que bom também, né? Se faz bem pra você, tá de boa. Faz bem, mas assim, preocupa não. Eu não bebo, mas você pode beber. Não tem problema. Isso, não tenho esse problema. Não sou aquela pessoa antissocial que não vou no lugar porque as pessoas... Tudo bem, né? Isso é saúde mental, né? Não, cada um que resolva seus problemas. Quem não bebe sou eu. É verdade. A pessoa bebe, ela que beba lá. Alessandro, gratidão, meu papo maravilhoso. Fica à vontade, deixa uma mensagem para os síndicos do Brasil, do mundo, do universo sideral. Gente, obrigada mais uma vez, Thiago. Obrigado vocês, síndico, porque assim, sem vocês, sem a troca diária, né, eu tenho uma troca muito bacana com outros síndicos, não facilitaria tanto a minha vida é facilitada pelos síndicos que a gente faz trocas, então assim, respeite o síndico, abrace o síndico, porque ele também é ser humano. Verdade. Amigão síndico, é isso aí, o síndico daqui, saúde do síndico tá aí, e juntos vamos transformar o universo condominial. Foi uma edição do nosso De Síndico para Síndico, apoio Sicoob da F1000. Valeu, um abraço!